Quem consideraria que o pronome todes é um obstáculo à sua existência, ao transporte público e ao fato que essa cidade inunda a cada temporal? Nossa, eu tô com todes na cabeça. O efeito prático, eu tenho uma filha de 12 e outra de 10. E elas tiram sarro disso daí. Acham, nossa, cara. Um dos erros dessa cultura woke, exatamente, ela enfatizou coisas que não têm comunicação. Enquanto que a direita, em oposição a essa cultura woke que está em crise, a direita vai pegar apelos a coisas que são irrelevantes. Por exemplo, o problema é o banheiro unissex. Nossa, o governo de esquerda quer implantar o banheiro unissex. Eu disse, como o do avião, aquele que todos pegamos, como o da nossa casa. Eu nunca entrei em um lar que tivesse banheiro por gênero. Também não. Então, os problemas não são estes. Mas quando você os torna e comunica isso, se fulano for eleito, vai obrigar sua filha a entrar num banheiro cheio de marmanjo tarado, que vai. Como este medo é um medo ancestral, primitivo, que meus filhos sejam assediados, que haja pedófilos, que haja violência, ele vai tocar num ponto muito importante que eu entendo. Agora, neutralidade de pronome, herança do latim ou do alemão, onde há um neutro na língua portuguesa, esse não vai. Não vai entrar. Se passou um pouco. Mas é como você disse, essa cultura woke tá num declínio forte lá nos Estados Unidos, principalmente com a eleição do Trump, né? Aí a gente tem visto o Mark Zuckerberg voltando atrás com decisões no Facebook e tudo mais. Eles são comerciantes. Se está vendendo máscara de carnaval na 25, eles vão vender máscara de carnaval. Se está saindo camiseta da seleção brasileira, ele vai fazer isso. Eles são comerciantes. Se a cultura woke vende, ela vendeu. Talvez há uma década, ela vendeu, vende, faz. E se agora voltar à moda qualquer valor, porque o valor ali é tornar tudo mercadoria. Essa é uma profecia do século XIX. Então não é estranho. Estranho seria um comerciante dizer, todo mundo quer máscara de carnaval, porque carnaval é agora, mas eu vou insistir em falar do Natal e o verdadeiro sentido do Natal. Isso seria estranho. E que nem a gente teve aqui o cara com terno verde e amarelo na época do Bolsonaro, Luciano Hang, aí depois quando veio o Lula, o cara de vermelho e tal. E é isso, assim, o que vende, é grana, no fim das contas. Você acha que... Será que vem pro Brasil com força essa parada? Porque a ideia do woke aqui, assim, ela meio que tá perdendo força nos Estados Unidos. Eu gosto da ideia do neutro, sabe? Quando o Elon Musk comprou o X, o argumento dele era que era muito esquerda e os caras ele queria tornar o troço mais neutro e tudo mais. Eu lembro que na época eu gostei. Bom, mas o efeito prático agora é ele forçando todo mundo a ver os próprios tweets dele, né? Então, já tô em outra vibe. Então, o que eu tava dizendo é que, eu queria que a gente chegasse num ponto, ou pelo menos viver parte da minha vida num ponto mais neutro, sabe? Que tá um tentando matar o outro o tempo inteiro. Então, a internet é muito difícil, com os cancelamentos. Mais até do que uma polarização que marca, por exemplo, a cultura brasileira de forma decidida desde das manifestações de 2013, eu acho que existe uma questão de saber quem vai gerenciar, porque no Congresso não estão em pauta bandeiras políticas, estão em pauta o controle, na pauta está o controle das verbas. Então, o que eu quero é isso, né? O que eu quero é isso. E o dinheiro, como dizia Vespasiano para o seu filho Tito, o dinheiro não fede. É uma velha história romana que Vespasiano, um imperador muito prático, depois do caos do ano 68 e 69, com 4 imperadores, Vespasiano lançou um imposto sobre as latrinas públicas. Até hoje, inclusive no interior de Minas, alguns banheiros chamam Vespasiano, onde existe esse modelo romano. E Vespasiano lançou um imposto. E seu filho Tito, já criado no bem bom, ao contrário do pai, disse, eu não quero dinheiro que venha de banheiro. E o imperador pegou uma moeda, botou no nariz dele e disse em latim, non olet, não cheira, dinheiro não fede. Se ele vier do banheiro ou do comércio de especiarias... É dinheiro. É dinheiro, então não fede. Ou... na sua versão não latina, né, não há almoço grátis. Essa é bem comum, né? Essa é mais comum. Essa a gente usa aqui no dia a dia também. Não existe almoço grátis. Pois é. Então, aí a gente tem visto também do próprio Elon Musk, tinha um quadro dele ali embaixo, sabe? Mas aí o cara começou a fazer loucuras e tal. E essa viagem que eu te falei, que eu acabei de voltar, eu fui pra Polônia e pra Amsterdã por causa dos 80 anos do Holocausto, né? Já que a gente falou do Elon Musk, dá pra gente falar também de uma onda esquisita que tem surgido aí com Kanye West. Não sei se tu viu, ele fez o lance lá do Super Bowl
10 milhões de dólares para vender camisa com a suástica. Né? Então eu tenho trocado ideia com alguns com uns amigos judeus, tal, foi pauta durante essa viagem aí, sobre o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, o Kanye West, será que ele sabe de verdade o que é ser nazista? Porque ele é uma dos alvos, ele é preto, né? E um dos caras me falou assim, cara, não sei, cara, tá com cheiro de que estão botando dinheiro de outros lugares, parece que, puta, não sei, parece tudo meio teoria, mas o que você acha? O que tá acontecendo que os caras estão falando de nazismo de novo? Eu acho que, usando uma frase do Brecht, o teatrólogo alemão, a cadela do fascismo está sempre no cio. As soluções autoritárias, sejam de regimes de extrema-direita e extrema-esquerda, são sempre tentadoras. Elas permanecem. O combate a isso seria uma sociedade plural, de debate plural, mas isso é muito difícil. Entender, por exemplo, que a sua religião, seja ela qual for, proíbe a você de fazer coisa e não a mim. Então, se a sua religião, pegar um exemplo trivial, sua religião proíbe café, Mormons e adventistas não tomam café. Tá. Não é um problema. É liberdade de expressão. Você não consome café, o que hoje em dia é uma medida muito econômica, inclusive dada a disparada do café. A sua religião proíbe café. E você, como crente da sua religião, não toma café. O problema da tentação teocrática é eu querer que o que a minha religião proíbe não seja para você. A mesma questão do casamento de pessoas do mesmo gênero. Eu sou contra o casamento gay. Ok, quando alguém lhe pedir em casamento, recuse. Não posso, eu sou contra. Diga não, é o seu direito. Ninguém é obrigado a casar à força. Mas deixe as pessoas que querem se casar. Essa diferença que pressupõe equilíbrio, racionalidade e capacidade de conviver contraditório, ela está em crise em todos os setores. Ou seja, que a sua opção de vida não afeta a minha dentro do campo da ética e da lei. Não posso ser tolerante com a falta de tolerante, voltamos ao que a gente chama de uma contradição, paradoxo de Popper, não posso ser tolerante com a intolerância, porque ela destrói a tolerância. Mas, tirando isto, se as pessoas estudassem o nazismo, por si, eles aprenderiam que o sistema nazista não prendeu apenas e matou quase 6 milhões de judeus, mas também ciganos, também homossexuais, também comunistas, quem violava as leis de Nuremberg de pureza racial de casamento, mas também prendeu artistas negros que atuavam na viva cultura de jazz que havia na República de Weimar. Então, quando qualquer negro invoca a suástica, ele está ignorando que ele é um alvo e não... Pois é. Não que um loiro de olho azul de origem alemã teria direito a invocá-la. Mas é mais contraditório ainda quando você pega, como no Brasil já houve, grupos neonazistas de pessoas que estariam na frente da fila de Auschwitz e não como guardas. É verdade. Isso é muita burrice. É, muita burrice. Agora, que a gente falou de inteligência no exatamente. começo. Essa incapacidade de ver... Como é que xinga bonito mesmo, você falou? Oligofrênico. Isso. Oligofrenia. Oligo é pouco, por exemplo, oligarquia. Oligospermia, tipo de esterilidade causada pela ausência de espermatozoides. Entendi. Oligo é pouco. Então, essa oligofrenia, essa incapacidade de incluir seu protagonismo para que os nossos ouvintes possam guardar, trazer seu esfíncter para a reta, para que eles nunca esqueçam isso. É a capacidade de eu pensar que eu não sou judeu, venho de uma família de origem alemã, mãe luterana, pai católico. Mas uma coisa que atinja um judeu abre um precedente de violência, ou um islâmico, ou um gay, ou um negro, abre um precedente de violência que me atinge também. Se eu agredir os direitos humanos, pelo fato de eu ser humano, tem um momento que se volta contra mim. Então, a minha defesa não é só por cidadania, Carta da ONU, direitos humanos, Constituição, no seu artigo 5º de 88, que dá toda a nossa Bill of Rights, todos os nossos direitos. É o fato de que qualquer violência contra as pessoas me atinge. Então, eu sou, como diz um romano, eu sou humano e tudo que é humano, né, eu não estou alheio ao que é humano. Então, é esta capacidade de abstração que eu preciso adquirir. E ela vem, para mim, ela vem da boa leitura, não da leitura, não da leitura. Porque os jovens de hoje leem mais do que qualquer geração e escrevem mais do que qualquer geração, o dia inteiro. É verdade. O dia inteiro. É verdade. Nunca houve jovens que escrevessem tanto como os nossos jovens. Passam o dia respondendo com onomatopeias, e com emojis, e falam sons meio...
uma linguagem semita, porque não usam vogais. Então, é uma linguagem, parece ou árabe, ou amharico, ou hebraico, ou qualquer outra língua que não use vogais. E eles falam de leitura. Eu digo, a capacidade da leitura. Eu tenho um projeto com a Gabriela, que é um clube do livro, que vai para a sua 6ª edição. É um sucesso porque a gente diz às pessoas e acompanha a beleza da leitura. Se você ler um grande texto, como acabamos de ler com o público, Véspera da Carla Madeira, um grande texto que reflete sobre relações familiares, você sai transformado. Você vai diminuir sua chance de dizer besteira. Não é que as pessoas que leem não dizem besteira. Né? Grandes pensadores como Heidegger, um gênio da filosofia, teve uma discreta adesão ao nazismo, e sendo que ele era namorado, amante de uma mulher como Hannah Arendt. Então ele teve uma... A inteligência não te afasta da bobagem, mas vai diminuir sua capacidade de adesão fácil. Então, se você tem uma noção sólida de pensamento vinda da leitura, e a leitura é uma disciplina, hoje eu estou convencido, porque eu dizia diferente. Eu dizia assim, tanto faz a leitura. Você pode ler no celular, pode ler no tablet. Hoje eu estou aderindo a alguns especialistas que a leitura que transforma é no livro de papel. Existe uma lógica? Porque assim, eu uso Kindle. Perfeito. E você é uma boa pessoa, limpinho e honesto. Não, esse não é um problema. Não que eu leia muito, gostaria de ler muito mais, então, mas... Tente fazer a entrevista, você que é uma pessoa pública e tem grande influência, quem já leu a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas ou Jerusalém Libertada em um meio eletrônico. Porque acontece que o suporte eletrônico não possibilita muito tempo. Por uma questão de luminosidade, de treino do olhar, de cansaço do olhar. Eu uso todos os recursos. Eu caminho pela